Bom dia, meninas. Cumprimento a todas com a paz do Senhor. Vamos para mais um dia, né? Semana passada nós falamos sobre prioridades, sobre a gente colocar cada uma num fator de importância. E se nós priorizarmos o Senhor nos dará estratégia para cuidar de cada área da nossa vida. E hoje eu gostaria de falar sobre gerar, dar fruto numa terra seca, dar frutos em lugares improváveis, né? Hoje eu gostaria de trazer essa palavra para vocês. E nós vamos lá em Gênesis 26:12, que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Amém? Aqui nós vemos uma palavra do qual Deus falou para Isaac: Isaac, não precisa ir para o Egito, não precisa ir para outro lugar. A terra era seca, o solo era árido, havia fome naquela terra, mas segundo uma palavra, Isaac permaneceu. Isaac permaneceu diante de uma promessa do qual Deus fez ao seu pai, que estaria com ele, né, em todos os momentos. E Deus me fez lembrar domingo, né, a partir da pregação do irmão que ministrou a palavra, e Deus falou comigo sobre a esterilidade, né, que ele estava pregando sobre Ana, e realmente isso foi na minha vida, né? Uma área da minha vida estava estéril, mas e as outras? Quantas das vezes nós somos paralisados em outras áreas da nossa vida porque uma realmente está passando pelo processo, mas o processo que nós temos que entender, que o processo naquela área vai amadurecer outras áreas, mas o que nós temos que entender também, né? Eu não posso ficar paralisado, eu tenho que ficar trabalhando, eu tenho que decidir me levantar e tomar posse do milagre, viver como se já existisse esse milagre, pronunciar como ele já existisse, trazer ele à existência, frutificando em outras áreas. E no determinado tempo, Deus vem e traz a solução, traz o milagre, porque foi assim na minha vida. Eu não tinha experiência, eu era nova convertida, né? Não entendia, mas a partir do momento que eu fui me entendendo, eu fui buscando, eu fui conhecendo, eu fui me aprofundando. Quando o milagre chegou, eu já estava madura o suficiente, eu já estava com uma bagagem para poder ministrar em outras vidas, porque eu até comentei com uma pessoa, eu fui muito estratégica com Deus, eu não pedi vários filhos para ele, eu pedi um filho e eu cuidaria de vidas. E um dia eu questionei a ele: Senhor, mas por que eu só gerei um filho? O Senhor me falou: Márcia, você só me pediu um filho, mas você disse que cuidaria de vidas. Então eu te dei filhos que não foram gerados no seu ventre, mas foram gerados no seu coração. E você os ama, sim ou não? Eu falei: sim, Senhor. Eu os amo como se fossem meus filhos. E é assim. Então nós precisamos não se limitar, porque por um momento o meu ventre esteve estéril, né, para a medicina, mas ele não permaneceu estéril, porque no momento certo, então essa área da sua vida que está estéril, que está seco, que está árido, ela está por um momento, até Jesus passar por ele, porque por onde Jesus passa, o cenário já não é mais o mesmo. Jesus passou por Samaria e a mulher samaritana não foi mais a mesma. Jesus passou e viu Zaqueu em cima de uma figueira e ele não foi mais o mesmo. Jesus passou naquele povoado e aquela mulher recebeu a cura de uma enfermidade de 12 anos. Jesus passou na minha vida e o meu deserto floresceu, né? Hoje eu entendo muitas coisas. E assim foi na vida de Isaac. Isaac, ninguém havia colhido naquela terra. Aquela terra não tinha possibilidades nenhuma de como que vai florescer, como que vai produzir numa terra seca. Mas segundo uma palavra do qual Deus liberou ao seu pai, ele permaneceu. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por um. Então ele era um improvável.
né? Ele estava numa terra chamada Gerar, né? O que nós temos que entender, entenda nessa manhã, não é a terra que determina o sucesso, mas é a fonte. Eu quero te perguntar, do qual fonte você tem se alimentado? Do qual fonte você tem se apegado e entendido que essa área da sua vida vai mudar? Qual é a fonte? Isaac ficou na fonte, que era o Senhor. Primeiro ele consagrou, primeiro ele buscou o Senhor, primeiro ele foi segundo a palavra do Senhor. Aí Deus produziu numa terra improvável. Aprenda uma coisa, improvável, mas escolhido. Improvável. Quem olhava para mim dizia o quê? Tadinha, não vai conseguir. Mas eu estava debaixo de uma promessa. 12 anos deu para muita gente me notar. 12 anos deu para muita gente perceber qual era a minha dificuldade. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor, Ele tem me abençoado, tem guardado. E não é a terra, é a fonte. Então lembre-se disso. Isaac prosperou porque ele teve uma ação de fé. Tem uma ação de fé nessa manhã. Comece a viver como já estivesse. Comece a decretar. Pegue a Bíblia e saia determinando a palavra, orando a palavra, determinando a palavra. Eu não estou fazendo isso segundo a minha palavra, mas segundo a sua palavra, Senhor. E eu vou colher nessa terra seca, porque eu sou improvável de Deus. E lembre-se, não é a terra, é a fonte. Amém? Fiquem com essa palavra, que Deus possa falar o coração de cada uma, em nome de Jesus.